Meus caros, vivam! Bem-vindos ao Telejornal de 11 de março. 11 de março é um dia especial. Há 51 anos, em 11 de março de 1975, deu-se uma intentona, que alguns chamaram de inventona, os comunistas chamaram de inventona. Não, isso foi o 25 de novembro a seguir. 11 de março foi uma intentona levada a efeito pelo, na altura, Presidente da República, António de Spínola, depois de uma manifestação da maioria silenciosa, que não deu grande resultado, e ele tentou fazer um golpe de Estado, não lhe correu bem, e depois ele fugiu, foi-se embora, desapareceu, adeus até o meu regresso. Houve outro 11 de março, aqui em Espanha, em 2004, que foi um atentado, esse sim, um atentado à bomba, na estação da Atocha, em Madrid, em que morreram muitas pessoas, 200, cerca de 200 pessoas. E não sei se por ser também o 11 de março, está a acontecer alguma coisa de estranho comigo, com a minha página que está aqui ao lado, e também na Assembleia da República. Eu fui surpreendido hoje em dia por uma chamada de um assessor da segunda comissão dizendo que tinha lá um texto meu que era muito estranho, um texto assinado por mim, em que eu dava razão aos escardoidos que acham que a base das lajes não deve ser usada para ajudar os nossos aliados a combater as maiores tiranias do mundo. Não, deve ser usada se calhar para passeios turísticos ou para os escardoidos poderem lá ir snifar umas linhas, não faço ideia. A verdade é que eu fiquei muito admirado, fui ver, eles enviaram-me um e-mail e estava lá realmente um tipo que se assina com o meu nome, mas claro que não sou eu, não é? Com um e-mail parecido com o meu, só falta uma letra, e claro que eu fui logo dizendo que, atenção, que eu não tenho nada a ver com isto, qualquer pessoa pode usar o meu nome, aquilo é o Correio do Cidadão, escreve para lá um e-mail e diz que sou eu, e pronto, é claro que isso é desmontável rapidamente, mas entretanto, o bandido, o marginal, mandou aquilo para todos os grupos parlamentares, para as comissões, pelo menos para a minha comissão foi, não sei se mandou para mais alguma, provavelmente para a quarta, que é dos negócios estrangeiros, a nossa é dos negócios estrangeiros, a quarta é dos assuntos europeus, pelo menos para essas duas deve ter mandado, e para todos os grupos parlamentares, e deputados únicos. Portanto, todos receberam hoje uma missiva, supostamente assinada por mim, a dizer que andaram lá a aterrar e a fazer manobras militares na base militar das Lajes e que isso é proibido à luz da lei internacional. Eu não fiz nada disso, como é óbvio. Eu até apoio tudo quando seja ajudas para acabar com as tiranias, seja em que parte do mundo for. Tiranias que, a propósito, só as há de esquerda, já não há tiranias de direita. O próprio, e vamos falar nisso ainda hoje, o próprio Chile, que sofreu uma ditadura forte de Augusto Pinochet, o mais próximo do fascismo que se pode arranjar depois da Segunda Guerra Mundial, o próprio Chile vota agora à direita, num presidente à direita, portanto já ultrapassou esses traumas, só que em Portugal é que ainda há alguns, um terço, pelo menos da população, que ainda não consegue ultrapassar os traumas dos governos ditatoriais, como nós também tivemos no tempo do Estado Novo. Já em todo lado se ultrapassaram, mas nós continuamos aqui a bater palada. E, portanto, para além disso, para além desse atentado, que foi alguém fazer-se passar por mim na Assembleia da República e escrever para todos os grupos parlamentares, ainda há esta situação também esquisita com a minha página. Esta minha página, que tem 153 mil seguidores, eu ontem mostrei isso, ultimamente até nem tenho feito grande coisa, e portanto as estatísticas até têm caído, só tenho lá 5 milhões e 400 mil visualizações em 28 dias, já teve 16, já teve 19, já teve 20 milhões, agora tem 5, porque eu pouco escrevo e também não tenho muito tempo para isso. Mas curioso que ontem eu disse, olha, esta página está aqui a propósito de um outro assunto, que é um assunto de uns escardoidos que querem fazer vídeos armados engraçados e depois não atingem ninguém. E eu disse, olha, esta página está aqui parada, praticamente tem 153 mil seguidores, nem sei como, mas mesmo assim, parada que está, ainda tem 5 milhões e tal de visualizações em 28 dias. Eu disse isto, passado 2 minutos, eu já não tinha acesso à página. Ou seja, eu não consigo visualizar a minha própria página. Passados 2 minutos, quando logo a seguir tentei entrar na página, já não consegui. E o que acontece é isto que vocês vão ver aqui. Eu estou entrado com o meu login, estou a entrar aqui com o meu login, esta é a minha página oficial, a que tem mais pessoas, porque tenho outra com 70 e tal mil, depois tenho outras com 20 e tal mil, nem sei quanto é que isso está ao todo, nunca fiz as contas. Mas vejam bem o que acontece aqui. Diz, esta página não está disponível neste momento. Recarregar a página, eu recarrego a página, ok? E vai acontecer precisamente a mesma coisa. Aparece só, digamos, o cabeçalho, meia dúzia de dados sobre a biografia e mais não sei o quê. Diz
a minha apresentação, combatente a favor do espírito crítico e contra o pensamento único. É assim que eu me apresento há mais de 12 anos, quando começou o Facebook, penso que foi por volta de 2010. É assim que eu me apresento e continuo com a mesma frase: professor de matemática, engenheiro mecânico e político. Também podia ter posto músico, mas já é coisa do mais. Músico, era quando era novo, queria ser músico. Bem, então continuando, temos ainda as fotografias, é verdade, temos aqui as fotografias deste amigo, que é o presidente, que agora vem dizer que o principal problema de Portugal não é a bandidagem, não é a criminalidade, não é os assassínios, nem os homicídios, é os grupos que andam aí de extrema-direita no Facebook e nas redes sociais. Esse é que é o principal problema de Portugal. Eu também já tinha dito que não havia crimes nenhum em Portugal, portanto, está a ser coerente. Como veem, olha, aparece sempre o mesmo. Recarregar a página, eu não consigo entrar na minha própria página. Desde ontem, desde o momento em que eu disse que abri as estatísticas, isso ainda dá para abrir, acho eu, aqui, painel profissional, estatísticas, hoje ainda tenho menos do que ontem, portanto, baixei deste mês 54,5% dos 28 dias anteriores, mesmo assim ainda tenho 5.444.720 visualizações e baixei 54%, como estão a ver aqui. Bom, eu acabei de dizer isto e, ao dizer isto, pumba, deixei de ter acesso à página, não tenho acesso à página. Eu fazia o meu telejornal através desta página, agora o que é que eu tenho que fazer? Vejam bem. E agora vou-lhes dar mais umas pistas aos ácaros para acabarem também de vez com as minhas páginas todas. Eu consigo ainda seguir a página, como vamos ver a seguir, mas é com um truque. Tenho que entrar por outra conta. O que vamos ver já a seguir. Então, até já e vamos começar com o telejornal propriamente dito. Mas não esqueçam que hoje é dia 11 de março, é o dia das bruxas ou o dia dos atentados, eu sei lá, o dia dos ácaros, o dia da esquerdoideira, talvez. E como eu digo, e como eu disse há pouco, quer dizer um país esmagado pela ditadura de Pinochet, não é? O mais próximo do fascismo, de Mussolini, depois da Segunda Guerra, e um país desses vota à direita, porque os chilenos não são estúpidos. E eles sabem bem que a direita nada tem a ver com regimes totalitários da ultradireita ou da infra-esquerda. Em Portugal também há cada vez mais portugueses a perceberem isso. E já não se deixam enganar pela comunistação social dos comentecos, opinecos, jornalecos e outros badamecos. Viva o Chile! Bom, e o mesmo não posso dizer de Espanha. Parece que Sánchez ensandeceu. Diz aqui, a Al Jazeera English diz que Espanha removeu o embaixador, portanto mandou retirar o embaixador de Israel em protesto pela guerra do Irão e pelo genocídio de Gaza. Mas o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Eu ia dizer o que é que tem a ver uma coisa com as calças. Este ensandeceu de vez. O que é que tem a ver o Irão com Gaza? Mas é assim que é dito. Portanto, o homem ultra... Ah não, este é infra esquerdoido, ultra é direitolas, infra esquerdoido, manda vir, remove o embaixador de Israel. O que é que Israel tem a ver? O que é que Gaza tem a ver com o Irão? Bem, realmente, os terroristas de Gaza eram financiados, em parte, pelo Irão. É verdade. Mas então, mais uma razão para ele, se é democrata, apoiar a luta de Israel e dos Estados Unidos contra uma das mais infames teocracias, ditaduras sanguinárias do mundo. Mas não, faz ao contrário. Portanto, promove e apoia o Irão, essa ditadura sanguinária, e manda retirar os aviões das duas bases que há em Espanha, os aviões americanos, portanto não ajudando na luta contra esta tirania, e agora manda retirar o embaixador em Israel por causa da guerra do Irão e do genocídio de Gaza. Não há dúvida que este tipo ensandeceu de vez. E a guerra pressiona Portugal, que paga bem mais para emitir dívida a longo prazo. Meus caros, uma coisa é o que nos vendem, uma coisa é o que nos dizem nas televisões dia e noite, que a economia está uma maravilha, não é? A nossa economia está na melhor forma de sempre. Eles anunciam isto todos os dias, mas depois é o que se vê. Quando é preciso ir buscar dinheirinho do bom, os
nossos financiadores, não é? O verdadeiro capitalismo, os grupos económicos, como diz o PCP, aqueles grandes grupos económicos, sabem que o PCP demora 16 segundos a falar dos grandes grupos económicos, tal como a deputada única do PAN a falar em alterações climáticas. Nós fazemos apostas na nossa bancada, quanto tempo é que demora ela a falar em alterações climáticas, ou quanto é que demora alguém do PCP a falar dos grandes grupos económicos, e anda por volta dos 15, 16 segundos. Em qualquer discurso sobre qualquer tema, grandes grupos económicos, e a outra é as alterações climáticas. Bom, então a guerra pressiona Portugal, parece que somos os únicos então a sofrer, quer dizer, nós é que temos a culpa de tudo isto, nós é que vamos pagar muito mais por causa da guerra do Irão, somos nós. Então, mas afinal de contas. E, meus caros, vejam bem o novo líder supremo do Irão, que escondia um império e fortuna multimilionária na Europa. Claro, na Europa, que a gente aceita tudo. Né? 13 propriedades de luxo em Londres, hotéis, campos de golfe, contas bancárias, graças à venda de petróleo, que eu diz é o Express Zero. E quando o Express Zero diz uma coisa, temos a certeza absoluta que tudo isso é verdade. E a infraesquerdoida, pergunto eu, o que tem a dizer deste capitalismo selvagem do seu líder supremo? Está tudo caladinho, ninguém abre a boca. Aposto que não vai haver ninguém, não vai haver nenhum historiador do LIVRE, não vai haver nenhuma extrema infra-esquerdoida, daquelas que apoiam o que é impensável apoiar, como seja o terrorismo, seja em Gaza, seja no Irão, seja no Líbano, seja em qualquer lado, mas eles apoiam tudo isso desde que seja contra Israel e contra a América. Não importa que as feministas defendam as mulheres, defendem em todo lado, menos ali. Ali as mulheres podem ser tratadas como lixo, podem ser apedrejadas, podem ser mortas, pode-se-lhe partir a cara toda desde que não se parta um osso, o resto, tratadas como autênticos animais. O que é que dizem as nossas feministas? Nada, ignoram. Não há mulheres no Líbano, não há mulheres também no Irão, não há mulheres em Gaza, não há. Portanto, elas não têm nada que se pronunciar sobre isso. Só se pronunciam sobre o que se passa em Portugal e nos países democráticos, como estes países todos que ali estão, aqueles 14 ou 15 países, nenhum deles é democrático, nenhum tem nenhuma democracia. O próprio líder supremo do Irão foi agora eleito, não, foi escolhido por um colégio, nunca foram eleitos, quero dizer, foram todos escolhidos por alguém, é como o Comitê Central do PCP. Não há eleições para rigorosamente nada. Como diz o Bruno Nunes, se pensas mal, quem tem que pensar por ti é o Comitê Central. E aqui é igualzinho, não é? Portanto, aqui ninguém elege ninguém, democracia, o que é isso? Não, nós escolhemos a nós próprios e depois escolhemos a ti. E se te portares mal, ou se levares um balásio, escolhemos outro. Mas democracia está quieto, eleições está quieto. E é isto que as feministas e a infra-esquerdoida defendem. São estes regimes que nós estamos aqui a ver. Sanguinários e completamente antidemocráticos. O problema deles não é este regime. O problema deles é o Chega, é as redes sociais, é a extrema-direita. Isso é que é o fim da humanidade. Não são estes bandidos, não são estes genocidas. Não, esse não.